Fala Vascaínos, iniciando mais um novo vídeo por aqui. E já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco enfrentou o Coritiba em uma partida fora de casa e, apesar de ter tido mais posse de bola, faltou bastante criatividade e uma habilidade para criar oportunidades claras de gol. O jogo terminou em um empate por 1-1, deixando um gosto amargo para os torcedores vascaínos que esperavam uma retomada da equipe já nessa partida contra o Coritiba, que está sem vencer desde fevereiro. O Vasco, como de costume, pecou bastante na criação de jogadas. A posse de bola, que já se tornou algo bastante repetitivo no Gigante da Colina, teve pela primeira vez um grande índice a seu favor. Porém, isso não foi suficiente para que o Cruz Maltino conseguisse sair de Coritiba com uma vitória. É necessário agora ter uma organização tática para enfrentar novamente o Santos, agora em casa, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Maurício Barbieri salientou que vai buscar uma melhora no rendimento do Gigante da Colina nos próximos jogos. Abre aspas, não posso dizer que estou feliz com esse resultado, de maneira alguma, a gente queria mais, veio para buscar uma vitória, agora a gente precisa fazer os ajustes necessários e encontrar a melhor maneira de fazer essa equipe render mais e colocar todo o potencial dela dentro de campo, fecha aspas, declarou o treinador. O Vasco, que agora chega ao quarto jogo sem vitória, venceu apenas a primeira rodada contra o Atlético Mineiro fora de casa. Jogando longe de São Januário, são 4 pontos em 6 possíveis jogos contra o Atlético e agora contra o Coritiba. O técnico ainda continuou a falar um pouco sobre a partida e sobre este assunto de criação de jogadas por parte do Vasco. Abre aspas, acho que fizemos um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente pode produzir e foi um dos temas que conversamos no intervalo. Acho que segundo tempo a gente conseguiu, em função das mudanças de postura em alguns ajustes, ter um domínio grande de jogo. Faltou finalizar mais, gerar mais ocasiões de gols, mas conseguimos ter o domínio. Fizemos o gol com mérito e não me surpreenderia se tivéssemos conseguido a virada. Em uma análise geral, é bem isso, fecha aspas, disse ainda o treinador do Vasco. Já há 4 partidas sem vencer, o técnico Maurício Barbieri do Vasco já está começando a ficar pressionado e ver também toda a pressão subir diante dos resultados recentes da equipe. A derrota para a Bahia e os últimos 2 empates estão preocupando também os torcedores, principalmente pela forma que o Vasco joga e sua dificuldade em conseguir gerar maior pressão em cima do adversário. A pressão pelos resultados no futebol brasileiro é bastante comum, principalmente em um clube da grandeza do Vasco, especialmente quando os resultados não são positivos e também pelo fator de o time não expressar em campo o que a torcida esperaria. O Vasco vive um momento de transição e de reconstrução após ter voltado da Série B do Campeonato Brasileiro, onde passou por 2 temporadas. A montagem do elenco foi feita e também o clube vem enfrentando diversos desafios na busca por melhorar suas estruturas e também obstáculos financeiros. Nesse contexto, a pressão sobre o técnico se torna ainda um pouco mais intensa devido à impaciência do torcedor em relação às ideias do comandante. Em cerca de pouco mais de 5 meses de trabalho e apenas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, alguns torcedores inclusive já cobram por parte da diretoria uma troca no comando técnico. No entanto, de acordo com o jornalista Nicola, a 777 Partners, empresa que administra o Vasco, não pensa em demitir o treinador neste momento e prega cautela para mantê-lo no cargo e assim dar continuidade a seu trabalho e aplicação de suas ideias de maneira tática no elenco. São apenas pouco mais de 5 meses desde que Maurício Barbieri assumiu o Vasco de forma definitiva. O técnico, que começou com boas ideias, tem passado pelo atual momento de altos e baixos, como é normal em toda a equipe que traz um novo treinador
com novas ideias. Agora, o Gigante da Colina precisa se reabilitar contra o Santos na próxima partida. E você, torcedor vascaíno, como vê a avaliação feita em cima do técnico Maurício Barbieri e seu trabalho no Vasco até aqui nestes meses de 2023, desde que ele assumiu o Gigante da Colina no comando técnico? O volante Andrei entra na reta final de empréstimo do Vasco e deve retornar ao Chelsea. Andrei Santos, que retornou ao Vasco ainda no início do ano por empréstimo juntamente ao Chelsea, seu novo clube, e para onde ele deve estar atuando brevemente. Isso porque o jogador neste momento deixa o Vasco para se apresentar à seleção brasileira para a disputa do Mundial Sub-20 de seleções. Após isso, ele deve retornar ao Vasco para fazer apenas mais 2 partidas e assim voltar à Inglaterra para o clube que o comprou. O jogador retornou para o Vasco atuando com um futebol bem diferente daquele que encheu os olhos do torcedor vascaíno ainda durante a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 19 anos de idade já fez 10 partidas desde que voltou ao Vasco e marcou um gol nestas ocasiões em que esteve em campo. O Vasco sabe que terá que buscar um substituto para o jogador, que vai se despedir muito em breve e atuar por pelo menos mais 2 rodadas no Campeonato Brasileiro antes de voltar à Inglaterra para atuar pelo Chelsea, já que estará credenciado devido à pontuação para conseguir o visto por lá e poder atuar pelo clube que o adquiriu juntamente ao Vasco por cerca de 12,5 milhões de euros. E já na próxima rodada ele vai desfalcar o Vasco, isso porque contra o Santos no próximo domingo ele não estará disponível, onde estará em participação no Mundial Sub-20. A prorrogação de um empréstimo do jogador está descartada pelo Chelsea neste primeiro momento. A equipe inglesa quer que o jogador chegue com maior rodagem para que assim ele consiga se adaptar ao futebol inglês e possa logo estar jogando em uma grande liga europeia como é a Premier League. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.